Bom dia, tudo bem com vocês? Todos estão com alto astral? Ótimo! Aqui é o professor Roberto, de língua portuguesa, e vamos para mais uma aula. Lembrando que a presença de vocês será contabilizado no diário mediante a visualização e o comentário individual das aulas, ok? Então hoje é a segunda aula, referente ao terceiro bimestre, livro número 3, páginas 15 a 17, 12 de agosto de 2020. E nesta aula veremos pronomes coesão e coerência 1, pronome possessivo e pronome demonstrativo. E só para iniciarmos, temos uma mensagem maravilhosa para vocês. Ei, você aí! Aprender português pode ser bem mais fácil e rápido do que você imagina. Veja isso. Olha o rapaz estudando. Então, quem estuda, aprende, ok? Vamos lá. Então, continuando com o assunto. Hoje nós iremos ver pronome possessivo. Nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronome de tratamento e agora pronome possessivo. Então, o pronome possessivo ele estabelece relação de posse. Exemplo: todos viram meu carro novo. Então, meu é um pronome possessivo. Tá? Outro exemplo: a minha casa é logo ali. Minha estabelece uma relação de posse, portanto, pronome possessivo. Então, nós temos aqui uma tabela com os pronomes possessivos. Então, a primeira pessoa do singular, meu, meus, minha, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, teus, tua, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural, vós, vossos, vossa, vossas. E terceira pessoa do plural, seu, seus, sua, suas. Ok? Pronome possessivo também tem regras. Primeira regra: eliminando o duplo sentido, que é a ambiguidade. Exemplo: Vitor contou-me que Bia desaparecera com seus documentos. De quem eram os documentos? Do Vitor ou da Bia? Então, o correto seria eu dizer: Vitor contou-me que Bia
desaparecera com os documentos dele ou dela, tá? Então, muito cuidado para não ocorrer a ambiguidade, principalmente quando você utiliza pronome possessivo de maneira errada. E isso vale para uma produção textual. Outro exemplo. A mãe proibiu o filho de sair com seu carro. Carro de qual dos dois? Da mãe ou do filho? Então, uma dica importante antes da dica. Então, aí nós poderíamos corrigir esta oração ficando da seguinte maneira: a mãe proibiu o filho de sair com o carro dele ou dela, ok? Dica importante: os pronomes possessivos seu, sua, seus, suas podem provocar ambiguidade quando há mais de uma pessoa no período. Exemplos: o João disse a Paula que sua prima está doente. Então não se sabe de quem é a prima. É do João ou da Paula? Então a correção seria: o João disse a Paula que a prima dele está doente, ok? A segunda regra, ela é facultativa, o uso de artigo diante dos pronomes possessivos. Exemplo: trate bem seus amigos, trate bem os seus amigos. Então, todos dois estão corretos, ok? Terceira regra: não se deve usar pronomes possessivos diante de partes do próprio corpo ou faculdades do espírito. Exemplo: fraturei o braço. Correto. Fraturei o meu braço. Incorreto. Tá? Então, o braço faz parte do corpo. Então, eu não posso dizer fraturei o meu braço. Tá? Só fraturei o braço. Ok. Vanessa furou as orelhas. Correto. Vanessa furou as suas orelhas. Incorreto. Professor, dê um exemplo de faculdades do espírito. Ok, vamos lá. O jogador perdeu a razão. Correto. O jogador perdeu a sua razão. Incorreto. Ok? Quarta regra: mudança de sentido. Conforme a posição do pronome. Então, dependendo da posição do pronome, a interpretação ela é diferente, ok? Exemplo: recebi notícias suas. Então, notícias sobre você.
Agora, quando eu falo recebi suas notícias, então, notícias transmitidas por você. Outro exemplo. Tenho comigo uma carta sua, ou seja, uma carta que pertence a você. Tenho comigo sua carta, ou seja, uma carta escrita por você. Ok? Quinta regra: aproximação, afeto, respeito e ação habitual. Exemplo: aquele homem já tem os seus 40 anos. Então, quando eu digo aquele homem já tem os seus 40 anos, então eu estou deduzindo que aquele homem tem aproximadamente 40 anos. Então, aproximação. Meu caro aluno, procure esforçar-se mais. Então, quando eu digo meu caro aluno, eu estou tratando este meu aluno com afeto, com carinho, com amor, tá? Outro exemplo. Pode entrar agora, minha senhora. Então, quando eu digo pode entrar agora, minha senhora. Então, minha senhora é um respeito, né? Costumo fazer minhas caminhadas à tarde. Então, minhas caminhadas à tarde é uma ação habitual. Ok? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo indica espaço, tempo e dentro do texto. Ok? Aí nós temos primeira pessoa. Este, esta, isto serão ditas. Tá? Então, quando eu for utilizar o pronome demonstrativo este, esta ou isto, eu estou usando de forma catafórica, ou seja, ainda serão ditas. Quando eu uso esse, essa, isso, então eu estou retomando algo que eu já tinha dito. Então, anafórica. Aquele, aquela e aquilo, quando estou deduzindo uma distância, longe, tá? Exemplo. A única saída é esta. Rever os conceitos. Então, quando eu digo a única saída é esta, aí eu coloco 2 pontos e eu vou citar o que é. Por isso que serão ditas ainda, né? A única saída é esta. Rever os conceitos. Ok? Rever os conceitos. Essa é a única saída. Então, veja bem. A diferença da primeira para a segunda. Quando eu utilizo esta, ainda irei ditar algo. Quando eu utilizo essa, eu já estou retomando, porque eu já disse anteriormente, rever os conceitos, essa é a única saída. Então, qual é a única saída? Rever os conceitos, né?
Outro exemplo. Vida e morte. Esta assusta, aquela gera dúvidas. Então, nesse caso, eu tenho dois elementos no primeiro, vida e morte. Esta assusta. Esta é aquela que está mais próxima. Então, qual é a palavra mais próxima? Morte. Aquela é aquela que está mais distante. Vida. Ok? Muito bem. Outro exemplo. O maior desafio será este. 2 pontos. Estocar o vento. Então, aqui eu usei o pronome demonstrativo este, indicando que eu ainda irei dizer algo. Tá? Houve um grande abalo sísmico no Brasil. Isso apavorou muita gente. Isso é um pronome demonstrativo que estou retomando algo que já foi dito anteriormente, tá? Outro exemplo. Aristóteles e Platão foram grandes filósofos. Este é o autor da Alegoria da Caverna. Aquele é o fundador da taxonomia, tá? Então, este é o mais próximo, Platão. Aquele é o mais distante, Aristóteles. Ok? Tem um exercíciozinho. Para vocês completarem. É o dinheiro que possuo na minha carteira. Eu uso esse ou eu uso este? Qual dos dois? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ok. Tempo suficiente já, né? Então, o correto seria: este é o dinheiro que possuo na minha carteira. Ok? Parabéns para aqueles que pensaram e analisaram que a resposta fosse este. Ok? Muito bem. Outros demonstrativos. O e o a. Lembra que nós vimos na primeira aula um exemplo e eu disse para vocês que mais adiante vocês iriam ver. Então, agora chegou a hora. Exemplo. O aluno fez o que podia para passar. Esse o, ele está próximo da palavra que. Este que não é um substantivo. Portanto, este o, ele não pode ser um artigo. Sendo assim, ele é um pronome demonstrativo. Então, eu posso substituir este o por aquilo. O aluno fez aquilo que podia passar. Certo? Eu falei o que achava certo. Novamente, o ele não pode ser artigo porque está perto do que é um pronome relativo.
Então, este o, ele é um pronome demonstrativo, porque eu vou substituí-lo por aquilo. Eu falei aquilo que achava certo. Ok? Próximo exemplo. Eu comprei uma gravata semelhante à que você tem. E agora? Esse a que está craseado, ele é um pronome demonstrativo? Sim. Eu posso substituí-la por aquela. Eu comprei uma gravata semelhante àquela que você tem. Então, este a, ele é um pronome demonstrativo também. Próximo exemplo. A pessoa a que fiz alusão é Jussara. E agora? Este a é um pronome demonstrativo? Este a, esta oração está errada. Porque eu não posso dizer a pessoa aquela que fiz alusão é Jussara. Então, muito cuidado quando nós utilizarmos pronomes demonstrativos o e a, tá? E suas flexões. Ok? Então, emprego dos pronomes demonstrativos. Os, as serão pronomes demonstrativos quando estiverem substituindo outros pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Tá? Eles podem ser substituídos. Exemplo: não entendi o que você falou. Não entendi aquilo que você falou. Os bosques daqui não são como os de lá. Os bosques daqui não são como aqueles de lá. Ok? Então, quando você ficar com dúvida, substitua. Se não houver alteração, pronome demonstrativo. Ok. Tal, semelhante. São permutáveis por outros demonstrativos, ou seja, são substituíveis também. Tá? Exemplo: tal carro não me agrada. Tá? Eu posso substituir esse tal, que é um pronome demonstrativo também, por esse. Esse carro não me agrada. Pronto. Outro exemplo. Não seria possível resolver semelhante problema. Não seria possível resolver esse problema. Então, este semelhante, pronome demonstrativo também. Já ouvi tais boatos. Já ouvi esses boatos. Ok. Pronomes demonstrativos. Outros exemplos. Semelhante, semelhante. Uma similaridade. Antepõe-se a substantivos. Ou seja, ele vem antes do substantivo. Nunca vi semelhante injustiça. Injustiça é um
substantivo. Nunca vi essa injustiça. Tal, tais pode ser substituído por esse, essa, esses, essas, este, esta, estes, estas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Exemplo. Tal fato é um grande avanço social, ou seja, esse fato é um grande avanço social. Os, as. Posso substituir por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Comprei o que querias. Comprei aquilo que querias. Ok? Então, dica. O a, antes de que, temos pronome demonstrativo. Ok? Então, encerramos o primeiro assunto de pronomes, coesão e coerência 1, certo? Então, vocês irão responder todas as questões do praticando, somente do praticando, páginas 20 e 21. São 6 questões. Enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período das 10h15 às 11h45, ok? Aí nós temos aqui uma charge. Lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e seu futuro. Então, sua, seu. Pronomes possessivos, ok? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço deste professor que vos fala e bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima.